Se você já sentiu aquela sensação de taquicardia antes de abrir o seu e-mail, ou o peito apertado antes de uma reunião importante, ou até aquela névoa mental no meio do seu expediente, saiba que isso não é fraqueza. Isso é uma resposta de ameaça do seu corpo na hora errada. E nesse vídeo eu não vou te dar conselhos genéricos de como tentar relaxar. Eu vou te entregar um protocolo de 5 passos baseados na neurociência para que você possa acabar com essa ansiedade e você ter mais foco, concentração e você conseguir tomar as decisões necessárias no seu trabalho. Os negócios modernos, eles foram desenhados para manter os funcionários sempre em estado de alerta, sempre em alta performance, e isso eles não te falam, mas isso traz uma cobrança muito maior na sua mente, na sua saúde mental. Isso aumenta o nível de cortisol e adrenalina, que são exatamente os hormônios do estresse. E aqui, nesse passo a passo, eu vou te ensinar a como você aprender a driblar isso. Mas antes de eu te passar o primeiro passo, meu nome é Giovanni Carvalho, eu sou neurocientista, e se você gosta desse tipo de conteúdo, salva, compartilha, dá o seu like aí, e se esse conteúdo te agregar de alguma maneira, manda para mais pessoas. Então vamos ao primeiro passo. Aqui é um passo muito simples, mas muito eficaz no seu dia a dia. Você, antes de tomar qualquer decisão, antes da sua reunião importante, ou antes de você responder um e-mail, você pode simplesmente fazer 2 a 3 respirações bem calmas. Mas não é apenas uma respiração profunda. Você vai inspirar 2 vezes seguidas e expirar mais devagar ainda, fazendo com que o seu corpo entenda que não existe ameaça naquele momento. Você vai mandar um recado direto para o seu cérebro. Então a respiração, ela é mais ou menos assim, ó. E dessa forma, o seu corpo vai começar a perceber que não existe nenhuma ameaça, que você não está sob ataque. Você pode relaxar, você pode respirar tranquilamente antes de você tomar a decisão que você precisa tomar. O segundo passo aqui é você gerar um mapeamento cognitivo. O que é isso? Antes de você observar todo o cenário sobre o e-mail, sobre a reunião, você pode simplesmente anotar em um papel ou até mesmo no celular, onde você tiver aí disponível, qual é o pior cenário daquela situação. Aquele e-mail, o que ele vai gerar com você? O pior cenário. Pensa, imagina, tenta escrever, tenta colocar em palavras aquilo. Isso vai mostrar para o seu cérebro que talvez aquilo não seja tão ruim quanto você imagina. E mapear isso vai fazer com que você entre em um estado mais tranquilo, um relaxamento. O seu corpo vai perceber que talvez aquilo não é tudo aquilo que você está imaginando. Isso é apenas a ansiedade tentando se manifestar. Mas aí você vai mostrar com clareza mental para o seu corpo que você tem o domínio, que você entende racionalmente o que está acontecendo. Mas isso só vai funcionar com o passo 3 também, porque é um passo a passo estruturado para que você consiga dominar a sua ansiedade. Então, o passo 3, ele pode parecer o mais bobo de todos, mas ele é o que vai mostrar para o seu cérebro exatamente a visão geral. Então daqui você vai simplesmente ampliar o foco da sua visão. Mas eu não digo ampliar o foco mentalmente, visualmente, fisicamente. Ao invés de você ficar olhando apenas para aquela tela, celular ou computador, isso ativa a sua amígdala. Isso faz com que o seu corpo se reprima cada vez mais e aumente o estresse, aumente o cortisol. Então o que você vai fazer? Algo simples como olhar para uma janela, olhar em volta do seu ambiente de trabalho, respirar
observar o cenário. Você pode fazer isso por apenas 30 segundos. E assim, o seu foco amplia, a sua concentração amplia. E você sai daquela enclausuramento mental que você gerou olhando para aquela tela muito fixamente. E o quarto passo para que você saia desse momento de ansiedade também é algo simples. Perceba, cada um deles vai se alinhando. Por mais simples que seja, isso já vai gerar outro movimento no seu cérebro. O seu corpo vai entendendo, seu coração, sua mente. Você vai racionalizando o que está acontecendo, saindo desse estado de alerta constante de estresse. E isso, assim você vai sair da ansiedade. Então, o quarto passo é você fazer micro-interrupções no seu trabalho. Exatamente. Se você acha que você precisa trabalhar 2, 3, 4, 5 horas seguidas sem interrupção, porque você precisa entregar alguma coisa, saiba que isso está acabando com o seu desempenho, com a sua performance. Então, você tomar 30, 40, 50 minutos que seja, um bloco de trabalho extenso, e aí você faz pausas, micropausas. Você pode levantar, esticar o corpo, tomar uma água, beber um café, ir ao banheiro, fazer qualquer coisa. Você vai gerar uma microinterrupção depois de um bloco grande de trabalho. Não é um bloco curto, é um bloco grande mesmo, de 40, 50 minutos mais ou menos de trabalho. Você tira 10 minutinhos, 5 minutos que seja, para você respirar e mostrar para o seu corpo que você está no comando, que você tem o controle da situação. E o quinto passo é a blindagem mental. O que é isso? É você entender que você precisa ser multitarefa, mas sem ser multitarefa reativamente. O que isso significa? Que você não pode simplesmente ficar indo de um lugar para o outro no seu trabalho. É WhatsApp, é planilha, é e-mail, é isso, é aquilo. Você fica muito desfocado, você vai de um lugar para o outro e muitas vezes você não percebe que isso está acabando com o seu córtex pré-frontal. Você está gerando um estresse desnecessário. Você está perdendo energia à toa. Então, o que você precisa aqui nesse bloco? Você precisa colocar o seu trabalho sem nenhuma notificação. Tira as notificações do seu trabalho por um momento, do seu celular, do seu WhatsApp, dos aplicativos, para que você não se distraia. Fazendo isso, você vai perceber que você vai blindar o seu foco de uma maneira que você não imaginava, porque é algo muito simples para se fazer, mas isso faz com que o seu cérebro entenda que ele precisa cumprir uma tarefa específica. Porque se você coloca 5 tarefas para você fazer ao mesmo tempo, isso vai gerando estresse, porque você muitas vezes não termina uma, começa outra, não termina outra, começa outra, não termina outra, começa outra. E aí você vai de uma para uma. Aí quando você vê, você tem um bloco imenso de trabalho que você não terminou nenhuma delas. Isso vai gerar mais estresse, mais ansiedade no seu dia. Isso vai acabar com o seu trabalho, acabar com a sua performance. Então você precisa definir, eu tenho essa meta agora, eu não vou me distrair, eu vou tirar as notificações das outras tarefas por enquanto, vou terminar essa aqui. Terminei, agora eu vou para a segunda. Terminei a segunda, vou para a terceira. Isso vai fazer com que você foque da maneira correta. Então, a ansiedade não vai desaparecer do nada no seu ambiente de trabalho, muito menos da sua vida. Você precisa gerar uma reestruturação da sua mente, uma reestruturação da sua biologia. E se você gostou desse vídeo, tenta aplicar pelo menos um desses passos que eu te passei hoje mesmo na sua rotina de trabalho e você vai ver como o seu foco vai mudar, a sua concentração, como você vai conseguir enxergar as situações de uma maneira diferente. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que está precisando também dessas dicas e espere pelo próximo vídeo, porque aqui nós vamos falar de neurorregulação, regulação emocional, alta performance para o trabalho e para líderes.